Pai, nós queremos reafirmar que a nossa suficiência, a nossa capacitação vem apenas de Ti, Senhor. Senhor, nós, no nome de Jesus, mais uma vez, invocamos aqui a Sua presença e como igreja aqui reunida, nós queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Seu Espírito quer realizar. Reconhecemos, ó Deus, que a Sua palavra não é a espada de um pregador, mas é a espada do Seu Espírito, como Paulo nos fala em Efésios. Senhor, por isso, vem trazer aos nossos corações não apenas informação, mas a revelação do Senhor. Que sejamos transformados pela renovação da nossa mente e que possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, nós, de todo o nosso coração, queremos também dizer, como o salmista disse, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a honra, toda a glória. Nós levantamos neste lugar o nome que já foi exaltado pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Levantamos também a Sua palavra, Senhor, que é bendita eternamente, que está estabelecida nos céus por toda eternidade. Senhor, que a Sua palavra prevaleça nas nossas vidas, nos nossos corações e nesse lugar. Que haja uma atmosfera espiritual fértil, frutífera, profética, saturada do espírito de conhecimento e revelação. Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor tem realmente planejado para esse tempo, Senhor, que realmente possa se cumprir nas nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quando a gente pensa nessa questão sobre aconselhamento, toda essa parte pastoral que hoje é tão necessária dentro do ministério e do serviço do corpo de Cristo, a gente tem assim uma amplitude muito grande. E eu pensei então numa mensagem que a gente pudesse ser o mais abrangente possível para que a gente possa aproveitar o espaço de tempo que a gente tem. É só um fim de semana, não assim, poder aproveitar da melhor maneira possível. Nós vamos começar a mensagem hoje. Hoje eu quero mais, na verdade, colocar uma introdução, e amanhã, a partir das 5 horas, nós vamos estar aqui novamente, e aí nós vamos dando continuidade e aprofundando o assunto. Mas eu gostaria de compartilhar, então, um pouco sobre perda dos vínculos familiares. Nós vamos falar sobre esse assunto, a perda dos vínculos familiares. Hoje, nós vivemos realmente uma geração muito difícil, muito complicada, um tempo extremamente trabalhoso. O que a gente observa é todo um processo de inversão de valores na sociedade, um processo também de inversão de identidade sobre vários aspectos. E isso tem causado realmente uma destruição muito grande, principalmente em termos da família, não é? Toda essa cultura, a cultura do não casamento, a cultura do divórcio sem culpa, que inclusive começou aqui na América, mais ou menos na década de 70, essa questão toda da inversão de papéis no casamento. Então nós temos hoje muitas desordens, muitas disfunções que têm comprometido seriamente a estrutura familiar. Há um tempo atrás, inclusive, eu estava lendo uma matéria numa das grandes revistas lá do Brasil, e era uma matéria sobre a família, e redigida talvez por um dos maiores psicanalistas do mundo. E esse homem, então, um psicanalista francês, eu vou dizer mais ou menos com as minhas palavras o que ele disse, mas ele falou assim: olha,
está acontecendo algo inédito na história da raça humana. E ele falou, olha, nunca se observou o que nós estamos presenciando hoje. E ele falou assim, a família está acabando. E segundo ele disse assim, nós não podemos prever quais serão os desdobramentos, os resultados disso. Mas se você é uma pessoa mais atenta historicamente e estuda um pouco sobre a queda, a decadência dos grandes impérios e de grandes sociedades que já existiram nesse mundo, você vai observar que talvez esse foi a principal característica da derrubada dessas grandes sociedades. A destruição da família, a perda dos vínculos familiares, que são os relacionamentos existenciais e mais importantes no que tange a todo o processo de formação psicoemocional, espiritual, a moral humana e de qualquer sociedade. Então, a destruição da família associada a o que a gente considera assim, uma animalização do sexo, é o que a gente observa nos dias de hoje, são pivôs, isso é como o eixo para a destruição de qualquer sociedade. Então, quando a gente olha para o mundo de hoje, inclusive toda essa patologia social fundamentada numa violência incontida, hoje em muitas grandes capitais do mundo já nós temos aí o que se chama uma guerra urbana, é um modelo totalmente diferente de guerra, está alicerçado exatamente isso, nessa geração que tem sido literalmente o subproduto da morte da família. Então, como igreja, hoje nós temos que encarar realmente uma realidade bem diferente da realidade que muitos de nós experimentamos no início da nossa vida, da formação da nossa vida. É um tempo extremamente desafiador. Mas perda dos vínculos familiares é exatamente isso, quando uma massa crítica de pessoas de uma sociedade começa a perder o contato, não mais saber quem é o pai, quem é a mãe. Hoje eu tenho ouvido tantas histórias assim, onde as pessoas que moram, às vezes, juntas numa suposta família, onde cada filho, na verdade, é filho de um pai diferente. As pessoas já não sabem mais, alguns já não sabem mais quem é o pai, quem é a mãe, quem é o marido, quem é a mulher. Tem homens que não sabem mais quantos filhos eles podem ter por aí no mundo afora. Eu tenho conversado com pessoas que falam, olha, eu nem sei quantos filhos eu posso ter. Então, quando nós começamos a perder esses vínculos, que são vínculos existenciais, os desdobramentos, as consequências disso, têm um impacto que realmente pode ferir, não apenas uma, mas toda uma sequência de gerações. É o que nós vamos até entender de uma maneira mais profunda estudando a Bíblia sobre isso. Mas deixa eu só colocar uma base aqui. Na verdade, o meu intuito, na medida do possível, eu não quero apenas trazer uma mensagem empolgante para você, mas eu quero construir realmente um raciocínio, um entendimento baseado realmente em valores, em princípios bíblicos. Eu sei que hoje existe um certo triunfalismo na maneira como a mensagem tem sido pregada em muitos púlpitos, em muitas igrejas. E, lógico, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, é um Deus que faz coisas tremendas, sobrenaturais, mas, às vezes, é um pouco perigoso quando nós começamos a prometer uma série de coisas através de mensagens, prometemos prosperidade, prometemos que Deus vai fazer assim, vai fazer desse jeito, daquele outro jeito, e nós não damos o respectivo fundamento bíblico para que essas promessas realmente se cumpram.
E muitas vezes isso acaba gerando até uma frustração na vida de muita gente. Então é muito importante a gente entender realmente as promessas que Deus tem, mas também é muito importante entendermos a nossa responsabilidade, as condições que essas promessas demandam de nós e estabelecermos realmente um alicerce sólido para que nós possamos realmente experimentar tudo aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Então deixa eu colocar aqui uma certa base, um alicerce para a gente poder caminhar sobre ele. Existem 3 coisas que são fundamentais na formação da personalidade de qualquer ser humano. E essas 3 coisas que eu considero assim como 3 pilares, nós recebemos da nossa cobertura familiar. Nós recebemos isso da nossa família, não é? A família foi projetada para ser esse útero, esse lugar de vida, onde nós podemos realmente ser edificados, gestados, não só organicamente, não é? Mas emocionalmente, moralmente, espiritualmente falando. Então, invariavelmente, todos nós vamos receber dos nossos pais ou da nossa cobertura familiar 3 coisas. A primeira é identidade. A segunda tem a ver com a nossa capacidade moral e emocional de construir relacionamentos onde nós e os outros vamos nos satisfazer, nos realizar no plano de Deus, na vontade de Deus. E a terceira coisa que nós recebemos também da nossa cobertura familiar, obviamente, é a herança. Então são 3 coisas: identidade, relacionamentos e herança. E esses são os pilares mais importantes para a construção da nossa personalidade. Deixa eu discorrer um pouco sobre essas coisas. O primeiro ponto é esse aí, a identidade. Obviamente, tudo aquilo que nos identifica como indivíduo que nós somos, obviamente tem a ver com os nossos pais, não é verdade? A nossa fisionomia, a cor da nossa pele, o idioma que nós falamos, a nossa nacionalidade, o nosso próprio nome. Quem nos deu normalmente foram os nossos pais, ou pelo menos concordaram com esse nome. Então, tudo aquilo, a maioria de tudo aquilo que nos identifica como o indivíduo que nós somos, tem a ver com a nossa cobertura familiar. Identidade é um conceito muito amplo, muito abrangente, porque quando você pensa sobre identidade, existe uma identidade sobre vários aspectos, não é verdade? Você tem uma identidade familiar, uma identidade nacional, uma identidade territorial, uma identidade cultural, uma identidade espiritual e por aí afora. O conceito de identidade é um conceito muito amplo, mas eu quero fazer apenas uma abordagem sobre o aspecto espiritual da nossa identidade. Eu acredito que nós poderíamos definir a nossa identidade espiritual como sendo o conhecimento das verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. Essa é a maneira de realmente nos tornarmos na pessoa que Deus planejou que nós nos tornássemos. Como? Conhecendo todas as suas verdades acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. É interessante que, quando a gente pensa, então, em conhecer as verdades de Deus sobre nós mesmos, sobre ter esse acesso, talvez
o fator que mais interfere em você conhecer ou desconhecer as verdades de Deus sobre você mesmo é a cobertura familiar. Isso a gente observa assim de uma maneira muito nítida quando você exercita o aconselhamento, não é? Ouvindo muita gente, você começa a perceber nitidamente isso. Ou seja, por exemplo, pessoas que vieram de uma cobertura familiar ajustada, pessoas que realmente refletiram o caráter de Deus para os seus filhos, esses filhos, então, eles têm uma facilidade que eu diria que, ao mesmo tempo que é natural, é também sobrenatural, de conhecer as verdades de Deus sobre eles mesmos. Em contrapartida, pessoas que vieram de uma cobertura familiar que foi traumatizada, por exemplo, por divórcio precoce, alcoolismo, abusos morais, verbais, sexuais e por aí afora, quando você vê uma cobertura familiar que foi traumatizada por violência, você observa que essas pessoas começam a adquirir algumas barreiras, uma dificuldade, uma resistência no sentido de conhecer as verdades de Deus sobre eles mesmos. E muitas dessas pessoas, inclusive, acabam desenvolvendo uma facilidade muito maior para acreditar muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus, por incrível que pareça. E talvez você já tenha presenciado muitas situações assim. Pessoas que realmente elas têm uma dificuldade tremenda de aceitar as verdades de Deus sobre ela mesma. E tem uma facilidade de desenvolver complexos em relação à sua fisionomia. A pessoa se vê sempre numa crise de inferioridade, se sentindo uma pessoa inútil, uma pessoa indigna, não é? Uma pessoa que não serve, que não presta, e por aí afora. Pessoas que estão literalmente mergulhadas numa profunda crise de identidade. E quando você vai ver a cobertura familiar, a história do relacionamento dessa pessoa com os seus pais, então você vai encontrar algumas feridas que são realmente profundas. É muito importante, irmãos, nós entendermos que o conceito espiritual de identidade está profundamente relacionado com a afirmação dos pais, principalmente do pai. Você se lembra como que antes de Jesus começar o seu ministério, a Bíblia fala que ele se sujeitou ao batismo de João. Ele foi até o Jordão, onde João estava pregando, não é? O seu ministério estava sendo desenvolvido. E quando ele se sujeitou ao batismo de João, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu na forma corpórea de pomba sobre Jesus, e uma voz falou do céu, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem se compraz a minha alma." Essa foi a voz do Pai para o Filho. Esse é o meu filho. Não é? Um dos aspectos fundamentais da identidade é filiação. Deus é muito mais do que Deus Todo-Poderoso. Deus é Pai. É interessante que logo após esse batismo, a Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E ali ele foi tentado por 40 dias, duramente tentado. Talvez poucos aqui saibam o que é 40 dias de jejum e oração, não é verdade? E ali ele foi duramente tentado por Satanás, mas a primeira investida de Satanás exatamente foi na sua identidade. Satanás chegou para Jesus e falou: "Se tu és o Filho de Deus, transforma
essas pedras em pães. Agora, qual foi a última coisa que o pai havia dito para o filho? Tu és o meu filho. E o que Satanás está dizendo agora? Se tu és o filho, me prova. Veja bem, a gente não tem tempo para aprofundar num estudo sobre identidade, mas existem várias questões que apontam para uma crise de identidade, que qualificam uma situação de crise de identidade. Talvez uma das principais características de uma pessoa que está em crise de identidade é a questão da autoafirmação. Quando uma pessoa tem a necessidade de provar que é alguma coisa, quando ela sente essa necessidade, é bem provável que essa pessoa, na verdade, esteja numa profunda crise. Às vezes, nem ela mesma acredita que ela é o que ela está querendo provar. Na verdade, quando você é algo ou alguém, você não tem que provar nada para ninguém, você é. Isso vai fluir. As pessoas vão reconhecer. Quando um líder precisa de provar que ele é o líder, pode ser que ele nem seja mais. E que nem ele mesmo creia nisso. Às vezes ele está sendo o chefe, não o líder. Não aquele que inspira pelo exemplo. E foi exatamente nesse ponto que Satanás tentou Jesus. Prova que você é o Filho de Deus. E Jesus, de uma maneira muito direta, falou, olha, Satanás, eu não tenho que provar nada para você. Eu fico com a afirmação do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai, da boca de Deus. Identidade vem pela afirmação do Pai. Quando nós não temos a afirmação do nosso Pai, é bem possível que nós vamos começar a acreditar nas tentações e nas mentiras de Satanás. E aqui é que muita coisa realmente sai do eixo em relação a esse acesso às verdades de Deus acerca de nós mesmos. Identidade vem pela afirmação do Pai, vem pela cobertura da família. A segunda coisa que nós recebemos da nossa família é essa capacidade moral e emocional de construir relacionamentos bem ajustados, relacionamentos sadios. Na verdade, a nossa saúde emocional, o equilíbrio temperamental, tem muito a ver, gente, com a nossa cobertura familiar. E também com o nosso relacionamento com os nossos pais. A gente sabe, ninguém aqui teve pais perfeitos, não é? Nós também não somos pais perfeitos, não é? Mas é lógico que existe todo um bom senso em situações de disfuncionalização da cobertura familiar, não é? Então, a capacidade para desenvolvermos relacionamentos, para estabelecermos pontes, não é? A nossa saúde emocional, tudo isso tem muito a ver com a nossa cobertura familiar. Normalmente, pessoas que vieram de uma cobertura familiar desajustada, comprometida, fragmentada, você observa muitos problemas temperamentais crônicos. É comum você ver até pessoas que se engessaram num comportamento espinhoso, onde a pessoa fere os outros sem perceber que está ferindo. Porque aquilo se tornou um padrão para ela, porque foi o que ela recebeu a vida inteira. E isso realmente pode ir destruindo, sendo um efeito dominó, onde a pessoa começa a construir uma trilha de relacionamentos destruídos, de relacionamentos, às vezes, marcados por
violência emocional, outros relacionamentos marcados por traição, infidelidade e coisas dessa natureza. Então, a capacidade para iniciarmos relacionamentos, sustentarmos relacionamentos, nutrirmos os relacionamentos, um fator muito importante, muito decisivo, é a nossa cobertura familiar. É lógico que eu não quero tirar a responsabilidade das nossas escolhas, e nós vamos entender isso melhor agora no próximo ponto, não é? Então, a terceira coisa que nós recebemos da nossa cobertura familiar é uma herança. E herança também é um conceito muito amplo, é como o conceito de identidade, não é verdade? Quando a gente pensa em herança, existe, por exemplo, uma herança genética, existe uma herança cultural, uma herança material, uma herança espiritual e por aí afora. Herança também é um outro conceito extremamente amplo. E, mais uma vez, eu quero me ater apenas à questão das nossas heranças espirituais. E, obviamente, se existe uma herança material, vamos dizer, existe também uma herança espiritual. E se você estuda sobre heranças na Bíblia, você vai entender que isso é não apenas um princípio, mas é estabelecido na dimensão de uma lei, é como uma espinha dorsal de Gênesis a Apocalipse, a lei da herança. E, inclusive, é uma lei que aparece de maneira explícita no Decálogo, nos 10 Mandamentos, que é a essência da moral divina. É muito interessante que quando Deus ele se apresentou a Moisés, foi uma maneira assim bem interessante, porque ele se apresentou a Moisés como sendo o Deus dos antepassados de Moisés. Ele chegou e falou: Moisés, eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos seus antepassados, que andaram comigo, que me obedeceram. E eu tenho com eles palavras que foram empenhadas. E eu estou aqui por causa dessas promessas que eu fiz. Então, estou me apresentando a você como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É interessante porque quando a gente pensa nesse versículo, que inclusive aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando Deus se apresenta dessa forma, como sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, a primeira perspectiva, quando a gente olha para isso, é que Deus é essencialmente um Deus pessoal. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ou seja, Deus nos conhece realmente pelo nome. Você não é mais um número no meio da multidão, mas Deus nos conhece de maneira específica. Na verdade, se você estudar sobre todas as religiões do mundo, você vai chegar numa conclusão. Se você estuda sobre os tantos deuses, né, que existem nesse mundo, o único Deus que é ao mesmo tempo infinito e pessoal é o Deus da Bíblia. Não tem outro. Existem muitos deuses, vamos dizer assim, que eles são supostamente infinitos, porém são impessoais. Por exemplo, o Deus do Islã, que é Alá. Alá é um Deus supostamente infinito, porém ele é impessoal. Você nunca vai ver um muçulmano falando: eu ouvi a voz de Alá. Alá falou comigo. Você não vai ver isso. Ele é impessoal.
Ou você vai na Índia, você vai ver tantos deuses que são pessoais, porém são finitos. Na Índia até o rato é Deus. Tem um altar lá aos ratos. Quer dizer, as pessoas se relacionam com esse Deus, o rato, de maneira pessoal. Mas, gente, o rato é um rato, né? É totalmente limitado. Né? Bota limitado nisso. O único Deus que é pessoal e infinito é o Deus da Bíblia. E Deus se apresenta assim para Moisés, como um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona pessoalmente conosco, nos conhece pelo nome. Mas esse texto, essa maneira como Deus se apresenta a Moisés, também revela que ele é um Deus geracional. Ele é um Deus de gerações. Ele é um Deus que honra a nossa obediência, estabelecendo promessas para toda a nossa descendência. Não é isso que está descrito no Decálogo, quando Deus, explicando sobre a sua moral e essa lei que é do reino de Deus, a lei da herança, ele fala assim: eu, o Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações em relação àqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Eu não sei se você já parou para pensar na seriedade e na grandeza dessa declaração. Você está entendendo isso? Por causa da sua obediência, Deus está empenhando a sua palavra com a sua descendência até 1000 gerações. Você está entendendo a minha e a sua responsabilidade? Você está entendendo a seriedade disso, a profundidade disso? Isso é o que nós chamamos de heranças. As heranças espirituais. Eu sempre digo que está chegando o tempo que nós vamos parar de falar nesse negócio aí de maldição hereditária, nós vamos falar só em bênçãos hereditárias. Porque o poder da bênção é muito maior, não é verdade? É um princípio de entesouramento das promessas. Você pode olhar ao redor do mundo hoje, os ministérios mais expressivos normalmente são levantados por homens e mulheres que são terceira, quarta, quinta geração de homens e mulheres que andaram com Deus, que obedeceram a Deus. É um princípio de entesouramento. De repente, o que está acontecendo nessa atual geração foi algo que já foi entesourado pela obediência dos pais daquela pessoa. Que foi também entesourado pela obediência dos pais e dos pais dos pais dos pais. E de repente, todo esse entesouramento de promessas, de palavras que Deus foi empenhando na linhagem daquela pessoa, isso se desdobra em ministérios que são extremamente poderosos. Mas quando você raciocina geracionalmente, como Deus está ensinando Moisés a raciocinar, você começa a descobrir o poder, a seriedade dessa lei, que é a lei da herança. Agora, obviamente, irmãos, é muito importante entendermos que existe também o aspecto negativo dessa lei, não é? As bênçãos de Deus, elas não são uma herança incondicional. É interessante que quando Deus tratou sobre isso com a nação de Israel, ele chegou e falou: olha, coloco diante de vós. Isso Deus estava fazendo uma aliança. O contexto era esse. Deus estava estabelecendo uma aliança com a nação. Coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus falou que escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua
descendência. Não é só você, isso tem a ver com a sua descendência também. É uma escolha. O que vai determinar tudo é a nossa escolha. Irmãos, eu sempre digo, nós não temos que ficar correndo atrás da bênção. E as bênçãos, elas não vão vir por virem sobre a nossa vida. As bênçãos, elas são o resultado, a consequência natural de uma vida de obediência ao Senhor. Se você obedece a Deus, naquilo que você obedece a Deus, você pode ter certeza, as bênçãos dele vão te perseguir e vão te alcançar de maneira sobrenatural. Por isso, olha, não seja infantil. Não fica correndo atrás de bênção, corre atrás da obediência. Corre atrás da obediência. E a bênção vai te alcançar. Mas existe, gente, um aspecto que é sério. Porque Deus está colocando dois caminhos diante de todos nós. Um caminho de obediência, mas existe também a possibilidade de nós escolhermos o caminho da desobediência. E a consequência é o castigo. Depois nós vamos explicar um pouco melhor sobre isso. Mas é muito importante a gente entender, quando a gente pensa na desobediência, a gente entender dois conceitos sobre o pecado. O pecado, gente, é coisa séria. Entende? Satanás tentou dizer lá para Eva, não, você pode comer do fruto, você não vai morrer não, você só vai ter mais conhecimento. Essa foi a historinha de Satanás para Eva. Mas pecado, não dá para brincar com o pecado. O salário do pecado é a morte. Não dá para brincar, gente. Não é? É sério. Todo pecado produz uma culpa de caráter pessoal, moral, intransferível. E produz também uma consequência de caráter coletivo, geracional. Culpa e consequência. Você consegue entender isso? Então, se você transgride uma lei, você está se fazendo o quê? Culpado. Você vai ter que responder por essa transgressão. Deus não tem nem a mim, nem a você, como um pobre coitado, um miserável, que não possa responder pelas nossas escolhas erradas. Nós somos intrinsecamente responsáveis. Isso está na nossa natureza humana, na maneira como Deus nos criou, dotados de livre escolha. Então, todo pecado produz uma culpa intransferível, pessoal, moral. Mas todo pecado produz também uma consequência coletiva. Quando você comete uma transgressão, você transgride uma lei do mundo moral, pessoas inocentes vão ser prejudicadas por sua causa. O que você acha? Pessoas inocentes vão sofrer por causa da sua irresponsabilidade. Vão ou não vão? Vão. Não é? Se você imagina, por exemplo, um pai de família que resolveu abandonar a esposa, se ajuntar com uma mulher que tem a metade da idade da esposa, abandona o lar. Será que isso vai causar um estrago na família desse homem? Os filhos mereceram isso? É um negócio interessante, gente, que essas consequências, a consequência coletiva do pecado, é o que nós entendemos como uma herança que tem uma conotação bem destrutiva. Esse fútil legado que Pedro fala, o fútil legado que recebemos dos nossos pais. E que Jesus quer nos resgatar dele.
Mas a lei da herança, ela embute um conceito estranho de justiça. Porque é um conceito de justiça que se fundamenta não no merecimento, mas se fundamenta na filiação. Não é porque a pessoa mereceu. Por exemplo, deixa eu exemplificar aqui. Há um tempo atrás eu atendi uma situação assim bem trágica, uma história difícil. Essa mulher viveu numa vida promíscua muitos anos, acabou contraindo o vírus do HIV, depois acabou concebendo um filho, só que esse filho nasceu aidético. Inclusive, essa criança veio falecer com 5 aninhos de idade. Eu acompanhei um pouco essa situação. Uma situação terrível. Aí se eu te pergunto assim, essa criança, ela tem culpa de nascer aidética porque a mãe teve uma vida depravada? Ela tem culpa? Isso é justo, gente? É justo uma criança nascer aidética, morrer com 5 anos? Isso é justo? Sinceramente, o que você acha? É ou não é? Mas aí você está dizendo que Deus é injusto? Deixa eu colocar de outra forma. Vamos dizer, seus pais são extremamente ricos, muitos bens, muitas propriedades, fizeram muitas conquistas, você é filho único ou filha única. Seus pais morrem. E agora, todo esse patrimônio fica para você. Isso é justo? Agora é. Você mereceu esse patrimônio, você trabalhou, suou, não é, para conquistar isso. Você mereceu? Mereceu ou não mereceu? Não. Mas por que ficou para você? Porque você é o filho, o herdeiro. Entende? A questão, lógico, eu fiz uma pergunta que é uma pegadinha, né? A questão não é se é justo ou se não é. Queridos, é uma lei. Funciona assim. Por mais que a nossa cultura ocidental, por ser extremamente individualista, não percebe muito essa questão das heranças espirituais. Mas, gente, cultura não está acima da Escritura. Nós temos que entender como é que a Bíblia funciona. Não é como a nossa. Não adianta você ler a Bíblia como uma viseira cultural. Você vai perder muita coisa. Inclusive, gente, nós fomos redimidos através da lei da herança. Jesus abriu mão de ser o unigênito do Pai. Se fez homem, morreu a nossa morte, se tornando primogênito dentre muitos irmãos, nos incluindo na família de Deus, nos fazendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Alguém aqui mereceu a salvação, gente? Não. Mas por que nós podemos ser salvos? Por herança. Graças ao que Jesus fez. Nos colocou no testamento dele. Por herança. O que nós estamos recebendo através de Jesus? Um novo testamento. Por herança. É uma lei. Não é? É lógico que quando a gente pensa então nessas heranças espirituais, Deus, Ele explica que as iniquidades não redimidas de uma pessoa vão influenciar a sua descendência. Isso é muito claro. Ele fala, eu, Senhor, visito a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Então, as iniquidades não redimidas, não confessadas dos nossos pais, vão nos influenciar. Agora, uma influência é uma obrigação? Não.
Eu posso fazer dos pecados dos meus pais e antepassados um pretexto para minha irresponsabilidade moral? Não. Deus não aceita isso. Se você ler Ezequiel 18, você vai ver. Aquela geração estava dizendo o quê? Não, hoje nós somos idólatras, mas a responsabilidade, a culpa disso, dos nossos pais, dos nossos antepassados, eles é que se renderam aos ídolos. E Deus falou, não, a alma que pecar, essa morrerá. Culpa é algo pessoal, não é? Eu não posso, eu não herdo. O que nós herdamos de Adão, gente? O pecado? É possível você herdar o pecado de alguém? Sendo que o pecado é uma escolha pessoal, moral, intransferível. O que a Bíblia fala aqui? O homem pecou e por isso a morte passou a todos os homens. O que nós herdamos de Adão? A morte. A morte passou a todos os homens. Eu não posso herdar o pecado de ninguém. A culpa é pessoal. Mas se nós transgredimos uma lei, nós estamos estabelecendo uma influência espiritual de natureza correspondente na vida dos nossos filhos. É uma influência que pode ser endossada ou rejeitada. Na maioria das vezes, o que a gente percebe é que ela acaba sendo endossada, não é? E você vê, inclusive, em muitas histórias bíblicas, exatamente essa repetição. Se você estuda a história dos reis de Israel, por exemplo, você vai ver toda essa repetição que começou lá com o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que se deu à idolatria. Todos os outros reis foram fazendo a mesma coisa. Mas é importante entendermos, então, que existe uma herança. Nós estamos recebendo espiritualmente uma herança dos nossos pais. Eles podem ter acumulado sobre as nossas vidas promessas por causa da sua obediência, como também, através da desobediência, eles podem ter entesourado perseguições espirituais de natureza correspondente a essas iniquidades, imoralidades e etc. Por isso que é muito importante, como Isaías fala, a gente saber redimir esses lugares antigamente assolados, de geração em geração. Isso é sacerdócio. Essa confissão inteligente, sacerdotal das iniquidades familiares, gente, é um dos níveis mais elevados de sacerdócio e intercessão que a Bíblia coloca. Não é? Esse é o princípio do Yom Kippur, que está lá em Neemias, no capítulo 9, quando toda a nação, toda a família, a casa de Jacó, se reunia para confessar as suas culpas e as iniquidades dos pais e antepassados. Isso é altamente restaurador. Não é? Mas, ok, quando a gente pensa também em herança, isso tem a ver com a capacidade de concretizarmos os ideais, de frutificarmos, de vivermos de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados. Tudo isso pode ser viabilizado ou abortado em virtude da cobertura familiar. Vocação, dons poderão ser trancados ou liberados em virtude da cobertura familiar. Quando você pensa, por exemplo, num pai, numa mãe, que sistematicamente começa a praguejar o filho. Você não presta, você não vai ser nada, você nunca vai ser ninguém. E normalmente, isso que ele está praguejando é porque ele também foi praguejado. Não é? Foram as mesmas coisas que ele ouviu dos seus pais. E às vezes está fazendo agora até pior. Não é? Então, quando você vê um pai, uma mãe, tendo um comportamento como esse, é lógico que essas palavras começam a construir, ou querer construir essa realidade na próxima geração. Palavra, gente, é uma coisa muito séria. É um princípio que tem um poder criativo.
Não é isso? Como é que Deus criou o mundo? Pela palavra. Assim como Deus criou o mundo pela palavra, nós também criamos o nosso mundo pelas palavras que nós estamos dizendo ou deixando de dizer. Quando um pai verbaliza uma praga sobre a vida de um filho, é como se ele estivesse autorizando uma perseguição espiritual de natureza correspondente na vida desse filho. Não é que isso vai acontecer obrigatoriamente, mas se esse filho não tiver a maturidade de perdoar esse pai, perdoar a infelicidade dele, e ir para Jesus, ir para a cruz, é bem possível que essa realidade, mais cedo ou mais tarde, vai acabar se concretizando na vida dele. E esse, é lógico, não é o plano de Deus. Nós podemos, então, liberar os dons, sermos destrancadores de dons, os destrancadores do futuro dos nossos filhos pela nossa obediência, pelas nossas palavras, como nós também podemos aleijá-los, como nós também podemos frustrar, abortar muita coisa. Ok, eu só estou colocando uma basezinha, gente, porque isso aqui, vamos dizer, é o beabá para a gente trabalhar realmente nessa esfera do aconselhamento. Eu gostaria de entrar com você agora, dar mais uma introdução aqui, numa história bíblica, que é uma das histórias que estão mais contextualizadas com essa atual geração, e que mostra exatamente essa ferida, reflete profundamente essa ferida social, da perda dos vínculos familiares. Então nós vamos estudar um pouco sobre a história familiar de um homem chamado Jefté. É bem possível que você já conheça essa história. Jefté, ele inclusive entrou lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, é uma história assim bem interessante. Ele ficou famoso por um voto que ele fez, não é? Um voto bem estranho, nós vamos ler isso agora. Então, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 11. Vamos começar lendo a história de Jefté por esse voto. Versículos 30 a 32. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor. E ele fala assim: eu o oferecerei como? Em holocausto. Veja bem que essa palavra holocausto é uma palavra assim muito forte, no literal no hebraico significa totalmente queimado. É uma palavra usada realmente para sacrifício. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e o Senhor lhe deu a vitória. Olha só, gente. Jefté estava diante de uma situação de guerra. Ele estava enfrentando esses inimigos, e o que dá a entender é que ele queria tanto essa vitória, que ele abriu a sua boca e ele fez um voto a Deus, ele negociou com Deus, ele falou: Senhor, eu quero essa vitória, de qualquer jeito. Se o Senhor me der essa vitória, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que saindo pela porta da minha casa viesse alegrar comigo na minha vitória, eu vou queimar. Eu vou oferecer em holocausto. É um negócio estranho, não é verdade? Soa mal demais. Mas esse foi o famoso voto que Jefté fez a Deus. E eu pergunto, o que levaria uma pessoa a fazer um voto como esse? Quando você pensa especificamente nessa declaração, quando ele fala assim: qualquer que saindo pela porta da minha casa. Veja bem,
Isso indica que, de alguma forma, ele estava expondo a sua família. Ele, como o cabeça do lar, como o pai de família, ele estava abrindo a porta para um espírito de morte, para alguém ser destruído. Alguém de dentro da sua casa ser destruído. A Bíblia nos informa que Jefté tinha apenas uma filha única. Não é isso? Algumas pessoas às vezes brincam, falam, não, acho que ele estava pensando na sogra, né? Alguma coisa assim. Né? Mas ele tinha uma filha única. Eu não tenho como afirmar que Jefté saberia que seria a filha, porque talvez a filha sempre viesse recebê-lo, não sei. Mas que ele precisou de contabilizar a possibilidade de ser a filha. Ele precisou de contabilizar essa possibilidade. Então, se calculadamente ele tivesse disposto até a isso, a sacrificar a própria filha em troca do seu sucesso pessoal, o que levaria um pai a isso? Irmãos, e essa é a pergunta para essa geração. O que tem levado hoje tantos pais, em nome da felicidade sexual, em nome do sucesso, da prosperidade profissional, queimar os seus filhos? Com abandono, com divórcio, com imoralidade, com adultério. O que tem levado tantos pais realmente queimarem os seus filhos por causa de sucesso? Então eu gostaria de, juntamente com você, dar um mergulho aí na alma de Jefté, deixando com que a Bíblia nos esclareça um pouco dos bastidores de toda essa situação. Vamos entrar aqui nas entrelinhas, não é? A gente poderia resumir a história, toda a história de Jefté, acho que em 3 pontos aqui. Uma personalidade descompensada, nós vamos trabalhar bastante nesse ponto. Um outro ponto é o que eu chamo colisão e retaliação. É muito importante esses princípios. Quando você está numa situação de conflito espiritual, colisão e retaliação, que seria o saldo negativo de uma colisão, não é? Quando você negocia alguns valores, como cobertura, armadura, patentes. E o terceiro ponto seria um discernimento da batalha que ele entrou. O que significou espiritualmente ele ter ido lutar contra os amonitas? Qual foi o significado espiritual disso? Mas vamos pegar aqui o primeiro ponto, que é a personalidade descompensada. Quando nós voltamos no início da história de Jefté, nós podemos acompanhar uma série de acontecimentos traumáticos que promoveram alguns abalos que comprometeram a formação da sua personalidade. Olha só no versículo 1, lê comigo aí, Juízes 11:1. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso. Só que a Bíblia fala o quê? Porém, filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Quando você trabalha em aconselhamento, tem 2 campos muito importantes de você fazer uma varredura, de você buscar informações, para você não ficar só brigando com os efeitos colaterais do problema, mas você realmente discernir e interagir com as verdadeiras raízes, que é o campo familiar e o campo territorial. A nossa história territorial, a nossa identidade territorial e a nossa identidade familiar vão definir quase tudo na nossa vida, na vida de qualquer indivíduo, não é? Quando você pensa, por exemplo, numa pessoa que nasceu numa família xiita no Iraque, ou uma pessoa que nasceu no Brooklyn, Nova York, ou uma pessoa que nasceu em São Paulo, no Brasil, é o que vai determinar a diferença entre esses indivíduos, território e família.
aqui você observa, nesse único versículo, que eu considero ser a gênesis da vida de Jefté, nesse único versículo, você percebe informações muito importantes sobre família e território. Tudo isso que engloba a identidade de Jefté. Está dizendo quem era o pai, quem era a mãe, está dizendo de onde ele era. Mas esse versículo é como se ele também radiografasse a alma de Jefté, como se a gente pudesse comparar a sua alma com uma balança de 2 pratos, com um pino no meio, esse porém. No primeiro prato da balança, vamos dizer, a gente vê coisas extremamente positivas. A Bíblia fala que ele era um gileadita, morava na terra do bálsamo, a terra da cura, do remédio, era um lugar muito abençoado. Gileade era uma cidade famosa pela destreza, a força, a saúde dos seus filhos. Ele era um homem corajoso, valente, um grande guerreiro, um homem que sabia superar os seus medos, tinha um excelente potencial de liderança. Em qualquer situação, a liderança dele se destacava, era um homem que sabia mobilizar pessoas, servia a Deus também com muita seriedade. Ele era uma pessoa séria. A Bíblia está dizendo que ele era homem de valor, valoroso. Quando eu penso em todas essas atribuições de Jefté, eu creio que todos nós aqui podemos nos identificar com isso, não é verdade? Eu acredito que todos nós estamos numa igreja abençoada, onde os ribeiros de azeite estão correndo, a cura de Deus, o fluir de Deus está prevalecendo. Temos também o fôlego e a disposição para servir ao Senhor, não é verdade? Queremos servir a Deus. Há um grande potencial de liderança nas nossas vidas. Eu olho para um grupo como esse, eu fico pensando assim, Deus, quanto potencial de liderança não está represado aqui? Quantos projetos que vão impactar essa geração não vão sair daqui? Não é verdade? Somos sinceros, queremos agradar a Deus, senão você nem estaria nesse lugar aqui hoje. Então tudo isso tal como Jefté, só que a Bíblia fala assim, porém, e aí vem o segundo prato da balança. A Bíblia fala, era filho de uma prostituta. Irmãos, olha, não é fácil você dormir com um barulho como esse, não. Eu tenho ouvido isso de não poucos jovens, adolescentes, muita gente de igreja. Gente que fala assim, pastor, em casa é difícil, porque cada um dos meus irmãos é filho de um pai diferente. Ah, pastor, lá em casa, minha mãe é uma luta, porque cada mês ela está com carinha. Ou cada semana. Irmãos, por mais que hoje a mídia tenha, de uma maneira assim, maciça, querendo fazer com que a imoralidade, a prostituição seja bem vista, hoje já não existem mais prostitutas, são profissionais do sexo. Não são mais prostitutas. Mas eu vou te falar, só um filho sabe a dor existencial de ter que conviver com uma vergonha crônica como essa. Isso é algo destruidor. Esse grande porém aí na sua vida, né, quando ele fala porém, filho de uma prostituta, foi onde todo o seu potencial se descompensou. Isso passou a ser um referencial de identidade perante a sua família, consequentemente perante toda a sociedade. O peso, gente, de uma herança como essa pode facilmente distorcer uma série de valores. Pode comprometer totalmente o desenvolvimento da personalidade de qualquer indivíduo. Jefté estava debaixo de toda uma situação de rejeição e imoralidade. Um homem agora maldito, discriminado. Quando ele começou a se entender como gente, ele percebeu que ele era literalmente a expressão
expressão da vergonha do pecado do pai. O pai havia adulterado como uma prostituta, destruiu o matrimônio, a felicidade da família, e ele era agora o resultado de toda essa tragédia, de toda essa desgraça, o filho de um adultério. E isso começou a destruí-lo por dentro. Golpes de rejeição afligindo a sua alma, como que vez após vez Satanás o esfaqueasse com essa dolorosa realidade, para que nem por um momento ele viesse se esquecer que ele era inferior, inadequado, o filho da outra. Isso o empurrava cada vez mais para baixo dentro de si mesmo. Isso foi mutilando ele por dentro. Veja bem, gente, o ataque mais fulminante de Satanás contra uma pessoa é rejeição. Rejeição é o princípio de Satanás. Deus não trabalha com rejeição. Deus é um Deus de aceitação e de aprovação. Deus nos aceita incondicionalmente. Ele nos ama. Você não tem que fazer nada para ser amado por Deus. Mas para Ele aprovar o nosso caráter, as nossas escolhas, Ele tem valores. E nem sempre Deus vai nos aprovar, não. Deus não tem o culpado por inocente. Se Ele precisar nos reprovar como Ele reprovou Caim, Ele vai reprovar. Mas Ele nos ama. Ele nos aceita. Agora, o princípio de Satanás é rejeição. E toda rejeição é uma falsa profecia, uma mentira. É Satanás querendo realmente desfazer da glória de Deus que está em cada uma das nossas vidas. Mas rejeição é algo que se aloja tão profundamente na personalidade humana que acaba produzindo orfandade, esterilidade. Toda maldição familiar se propaga primariamente através da rejeição. Quando a gente olha para toda essa história de Jefité, o que a gente percebe é isso, como que um passado de orfandade não resolvido, não redimido, pode produzir um futuro de perda de filhos, esterilidade, destruição da colheita. Tem uma aula que eu gosto muito de dar, que chama O Ciclo da Ferida, baseado em Provérbios 30, de 11 a 14, quando a Bíblia fala sobre aquelas 4 gerações. E nessas 4 gerações eu consegui enxergar o que eu chamo o processo para você construir uma ferida. Então eu falo sobre, na verdade são 4 processos. O processo da abertura da ferida, o processo da espiritualização da ferida, o processo da compensação da ferida e o processo da propagação da ferida. Quando a gente pensa na abertura de uma ferida, seja uma ferida emocional, moral, como é que uma ferida se abre? Cada vez que uma carga de rejeição ou injustiça, cada vez que você sofre uma rejeição e você corresponde a essa rejeição com rebelião, de maneira ativa ou passiva, né? Você reage ou agredindo ou se auto-rejeitando, acreditando na rejeição, abriu a ferida. Sempre que você só nega perdão diante de uma injustiça, de uma rejeição, você mordeu a isca. Não é? Você está reagindo no espírito da ofensa, vai abrir a ferida. Por isso que, às vezes, eu digo assim, na verdade, a grande questão não é a rejeição, mas como nós interagimos com ela. Não importa
o que fizeram conosco, importa o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. As nossas escolhas vão determinar os nossos hábitos. Os nossos hábitos vão determinar o nosso caráter. E o nosso caráter vai determinar o nosso destino. Caráter e destino são coisas inseparáveis. Então a questão maior é como nós estamos lidando com essas rejeições, com essas falsas profecias, palavras, atitudes que nunca passaram pelos lábios de Deus. Se nós só negamos o perdão, a ferida vai se abrir. Irmãos, obviamente, todos nós aqui já sofremos muita injustiça, né? Eu perguntar aqui se alguém já foi rejeitado é uma pergunta tola, porque todo mundo já foi. Infelizmente, pelo menos por enquanto, gente, quem que é o príncipe desse mundo? Satanás, pelo menos por enquanto, é ele. E o sistema dele é um sistema de rejeição, de comparação. Então, muitos de nós, como é que nós chegamos na igreja, gente? Por que a maioria das pessoas vem para a igreja? Porque elas estão arrebentadas. Porque elas estão precisando de ajuda. Não é? Essa questão da gente ficar cobrando que todo mundo seja santinho e perfeitinho dentro da igreja é meio utópica. Onde tem gente, tem problema. Onde tem muita gente, tem muito problema. É ou não é verdade? Mas nós temos o quê? É que nos abrir para sermos tratados. Agora, sabe o que acontece? Nós chegamos na igreja assim, às vezes feridos, arrebentados. Só que ao invés de nós nos abrirmos, nos vulnerabilizarmos diante de Deus, diante dos irmãos, para sermos tratados, nós começamos a maquiar as nossas feridas. Nós começamos a viver de um estereótipo de espiritualidade, botamos aquela capa de misticismo, de triunfalismo. Começamos a projetar para os outros uma imagem que nós queremos que os outros tenham de nós, quando, na verdade, o nosso mundo por dentro está desmoronado. Começamos a viver uma vida dupla, uma vida mentirosa, sem falar a verdade no íntimo. É tudo uma casca, é um estereótipo apenas. É o que eu chamo o processo de espiritualização da ferida. Vem todo aquele ativismo, não é? O ativismo ministerial, corre daqui, corre para lá, não é? Irmãos, nós esquecemos que não é que nós vamos fazer a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. E quando Deus faz em nós, Ele vai fazer através de nós. Tem uma grande diferença entre você fazer a obra de Deus e Deus fazer através de você. É totalmente diferente. Aí nós começamos a fazer, porque nós queremos manipular o respeito dos outros. E muitas vezes, toda essa energia que vem dessas feridas, que nos leva a um ativismo ministerial, começa a ser interpretado agora como bom desempenho ministerial. Aí nós assumimos posições, títulos. Às vezes eu digo, olha, às vezes o melhor lugar para a gente se esconder de Deus é dentro de uma igreja, atrás de um rótulo religioso, atrás de um púlpito. Mas Deus sabe a pessoa que está lá dentro. E quando a gente começa agora a assumir uma posição, e começamos a compensar as nossas inseguranças, os nossos medos, descontroles nas pessoas, daí emerge muitas vezes uma liderança tirana, controladora, possessiva, o sentimento de dono. Eu tenho ido em alguns lugares, algumas reuniões de pastores, que Deus tem me levado a fazer um apelo constrangedor. Pedir para pastores devolver a igreja para Deus. Mas essa é uma realidade. Você lembra aquela parábola da vinha?
que até o filho eles mataram. Irmãos, que Deus não nos ache dessa maneira. Como donos. Nós não somos donos. Nós somos mordomos. A Bíblia fala assim que Deus deu à igreja apóstolos, mestres, profetas. Deus não deu a igreja a eles, mas deu eles à igreja. Somos servos. Esse é o processo, gente, da compensação da ferida. Nós começamos a machucar muita gente. Muitas vezes até usamos a nossa autoridade, e eu digo isso, irmãos, porque eu já fiz isso também. Muitas vezes usei a minha autoridade covardemente, dizendo que as pessoas não estavam sendo submissas, quando na verdade quem estava sendo rebelde era eu. Quando Deus falou que o pecado da rebelião é como feitiçaria, Deus não estava confrontando o povo, Deus estava confrontando um líder, que era Saul. Dizendo, Saul, o que você está fazendo é feitiçaria, rebelião, porque você quer controlar a vida das pessoas. É o processo de compensação da ferida. Aí vem uma nova geração. Uma geração machucada, destruída. Gente que foi mutilada emocionalmente, abusada espiritualmente. Hoje, às vezes, é comum você ver, às vezes, líderes que se sentem no direito até de amaldiçoar uma pessoa, porque a pessoa resolveu ir embora da igreja. Está amaldiçoado. Jesus disse, a ninguém amaldiçoeis. Não é verdade? Todo esse processo, gente, onde é que ele começou? Na rejeição. Começou na rejeição. O ataque mais fulminante de Satanás é a rejeição. Aqui fica fácil a gente compreender como que uma situação não resolvida como essa situação de Jefité, como isso depois pode pesar nas nossas vidas, quando nós nos encontramos numa rota de colisão com o inimigo. Nessa brecha de rejeição, gente, é que Satanás coloca a sua cunha, com o propósito de nos arrancar das nossas heranças, da nossa herança familiar, da nossa herança ministerial. Esse é o propósito realmente maior de Satanás, é destruir isso, desfazer isso. Deixa eu só, para a gente encerrar aqui, trabalhar rapidamente com um conceito aqui que é importante. Eu sei que, assim, muitos de nós não gostamos dessa palavra, temos até uma repulsa a ela, mas ela é uma palavra bíblica. Eu não sei quanto a você, mas eu me interesso pelas palavras que são bíblicas. Eu me interesso. Por mais que eu não goste de ouvi-la. E essa é a palavra maldição. Irmãos, querendo a gente, gostando ou não, é uma palavra bíblica. Esse conceito não fui eu que inventei. Essa palavra aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Então, não é assim um conceito que dá para a gente menosprezar, não. E, sinceramente, o que eu quero fazer aqui agora é desmistificar esse conceito com você. Eu sei que quando se fala em maldição, o que mais tem é fogo estranho. Né? Tem gente que viaja na maionese. Mas eu espero que você seja um crente bereano, aquele que confere nas Escrituras. Vamos trabalhar um pouquinho com esse conceito. Olha só, vamos desfazer alguns tabus. Se você vai na Bíblia, a primeira coisa assim estranha que você vai encontrar quando você estuda sobre maldição
é que quase todas as vezes que essa palavra aparece, ela está associada ao povo da aliança. E não ao não crente. Isso é estranho. Veja bem, é a Bíblia. Aqui, o texto que nós falamos, quando Deus fez aliança com o povo, coloque diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e maldição são meramente consequências, respectivamente, da obediência ou da desobediência. Você dizer que maldição não existe, é você dizer que pecado não tem consequência. Pecado tem ou não tem consequência? Qual que é o nome disso que a Bíblia dá? Maldição. É a consequência. Ok? É interessante, então, que essa palavra está associada ao crente, ao povo da aliança. Lógico, às vezes o nosso raciocínio é esse. Não, fulano lá não tem Jesus, ele está amaldiçoado, porque não tem Jesus. Esse raciocínio tem uma lógica? Tem. Mas, biblicamente falando, inclusive é comum você ver crentes que estão com mais problemas do que não crentes. Não sei se você já percebeu isso. Não é? Porque a responsabilidade aumenta e piora as consequências. Uma coisa interessante é que também essa palavra deixa eu mencionar um texto aqui que é muito importante. Se você vai lá no último versículo do Antigo Testamento, que é um texto que também aparece no Novo, e é um versículo que nos dá assim um entendimento muito importante desse conceito. Deus estava falando para aquela geração, através do profeta Malaquias. E ele começa a falar sobre o Elias que iria vir, não é? E ele fala assim, que se os pais não se convertessem aos seus filhos, e os filhos não se convertessem aos seus pais, a Bíblia fala assim, eu, o Senhor, vou ferir a terra com maldição. Quem que fere a terra com maldição, gente? É Deus ou é o diabo? Biblicamente falando. A Bíblia está dizendo aqui que o diabo vai ferir a terra com maldição? Não, está dizendo que eu, o Senhor, vou ferir a terra com maldição. Na verdade, gente, o conceito de maldição tem muito a ver com correção, com castigo. A palavra castigo é uma palavra de origem latina, vem de dois vocábulos que significa purificar pelo sofrimento. Olha, se Deus precisar nos castigar, Ele vai castigar. Deus castiga o filho que ama. É bíblico isso? Se precisar de sofrer para ser purificado, nós vamos sofrer? Vamos. Entende? Deus vai nos corrigir. Entende? O propósito de um castigo é destruir a pessoa? Não. Mas pode chegar a destruir? Até pode. Uma pessoa que não se emenda de forma alguma, e ela vai sendo castigada, e castigada, e castigada, mas não emenda, uma hora. Ela pode ser destruída por causa da obstinação dela. Pode. Então é importante a gente entender que Deus não vai ficar passivo à nossa desobediência sistemática, não. As consequências vão vir. Assim como o mundo físico é regido por leis físicas, o mundo espiritual é regido por leis
espirituais. Irmãos, nós não quebramos a lei. O conceito de lei é diferente do conceito de um conselho. Um conselho, você obedece se você quiser. Agora, a lei, se você não obedecer, se você violar uma lei, você vai sofrer o quê? As sanções, as consequências. Imagina, por exemplo, uma pessoa que fala, não, eu vou quebrar a lei da gravidade. Sobe lá no 10º andar de um prédio, pula lá de cima, cai lá embaixo. Quem quebrou quem? Ela quebrou a lei da gravidade ou a lei da gravidade quebrou ela? Aí você fala, né, essa pessoa morreu por causa da maldição da gravidade. Não é bem isso, né, gente? Ela só experimentou a consequência de violar uma lei. Se uma pessoa coloca a mão no fogo, será que Deus fica assim, hora que ela encostar no fogo, eu vou amaldiçoar ela. E ela vai queimar. Não. Gente, é a consequência natural. Tem leis espirituais também. Por exemplo, a Bíblia fala assim, a soberba precede a destruição, a altivez de espírito, a queda. Se você vê uma pessoa se arrogando, agindo com presunção, orgulho, irmãos, eu não preciso nem de ser profeta para dizer que essa pessoa vai ser destruída, porque é uma lei. Você entende? É uma lei, é a consequência, vai vir um castigo de destruição, de desgraça. O mundo é regido por leis. Há uma lógica na física, como há uma lógica no mundo moral. Há uma lógica. Deus é um Deus que governa tudo através de princípios, de leis, que nós temos a responsabilidade de conhecer. Estudando a palavra. Esse é o nosso manual de funcionamento. Não é verdade? Esse texto, então, ele mostra algo interessante. Ele está dizendo, eu, Senhor, vou ferir a terra com maldição. Deus vai castigar. Vai corrigir. A intenção é corrigir. Não é? Tanto é que ele fala que ele vai enviar o Elias exatamente para converter os corações, porque ele quer curar a terra. Então, gente, veja bem, o nosso problema maior, presta atenção nisso, não é com o diabo, não é com Satanás. Nosso problema maior, em qualquer instância, o problema da igreja, gente, não são os demônios. Inclusive, Jesus falou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso problema não são os demônios. Não é a presença dos demônios, é a ausência de Deus. É que em muitas áreas da nossa vida nós já ensurdecemos os nossos ouvidos para Deus, nós petrificamos o nosso coração. Quando você vê uma cidade, uma nação, uma igreja debaixo de opressão maligna, irmãos, o problema é que houve Icabode nessa terra, foi-se a glória de Deus. Como aconteceu lá naquela geração do sacerdócio de Eli, que os filhos de Eli estavam na porta da igreja, se prostituindo, roubando dos sacrifícios, e o pai não teve força moral para corrigir esses filhos e tirá-los do sacerdócio. A arca de Deus preferiu ficar com os filisteus. Foi levado embora. E Icabode foi-se a glória de Deus. Irmãos, o nosso problema não é ficar expulsando o demônio, é trazer a glória de Deus de volta. Com arrependimento, com obediência ao quebrantamento. Esse é o nosso desafio. Demônios, Satanás, isso é colateral. É o efeito colateral. Os demônios nada mais são do que parasitas. Eles vão só se nutrir de uma situação que lhes é propícia. Já ouviu aquela ilustração do lixo? Imagina, vamos dizer, todo mundo começa a jogar lixo aqui, num canto, naquele cantinho lá.
e vai amontoando lixo, resto de comida, copo sujo, coisa suja, vai amontoando lixo, lixo, lixo. O que esse lixo vai fazer? Vai começar a atrair certas parasitas. Os ratos vão vir. Por quê? Porque é fonte de alimento. As baratas vão vir. Os mosquitos. Aí, de repente, nós estamos no culto, corre um rato. A mulherada sobe na cadeira, os homens, né, vão lá tentar matar e dá pernada para aqui, pernada para ali. Isso, gente, é o que a gente chama o ministério do sai-sai, do quebra-quebra. É aquela coisa, sai demônio, vamos matar os ratos, matar as baratas. Agora, você mata uma barata, já nasceu mais 10. Mata o rato, já nasceu não sei mais quantos. Agora, o que é libertação, gente? Libertação não é você ficar expulsando irresponsavelmente os demônios de uma pessoa. Ou seja, não é você expulsar os demônios sem tratar do lixo da alma. Se você pega, tira esse lixo, desinfeta esse lugar, vai ter parasita? Não vai. Libertação, gente. Nós não lidamos com demônios. Isso pode parecer estranho para você. Inclusive, estava até falando com o pastor hoje, a gente faz uma distinção entre expulsão de demônios e libertação. Você pode ver no Novo Testamento, tem episódios que Jesus expulsou os demônios. E tem episódios que ele libertou pessoas e você não vê expulsão de demônios. Ele tratou das causas. Profundamente ele tratou das causas. Então, libertação é você lidar com esse lixo da alma. É você lidar com as culpas, com as vergonhas, as mordaças emocionais, os abusos, as inimizades, as portas de carnalidade, de passividade, as iniquidades geracionais. É você lidar com todo esse lixo. Quando você inteligentemente exerce um sacerdócio nessa direção, você vai começar a sarar as pessoas vão começar a ter saúde. Você vai começar a soltar isso que a Bíblia chama as ataduras da impiedade. Você vai começar a tirar as pessoas das prisões, das cadeias. Quando uma pessoa faz uma decisão por Cristo e ela nasce de novo, gente, isso não quer dizer que essa pessoa está com a alma dela totalmente resolvida. Há uma distância entre você ter o direito a uma vida livre e você concretizar isso na sua realidade. Há uma distância entre você atravessar o Jordão e pôr o seu pé na terra prometida e você conquistar a terra inteira. Tem uma distância. Por isso que é muito importante a gente saber lidar responsavelmente com aquelas coisas da nossa vida que nos constrangem, que nos oprimem, que ainda são fonte de acusação, não é? Que nos ancoram sobre vários aspectos. Não é? É muito importante a gente saber lidar com essas coisas. E isso é o ministério da libertação. É a santificação, é você ir soltando todas essas amarras da alma. Mas o ponto mais importante é que o nosso problema aí, na verdade, não é com os demônios. Eles só estão se alimentando de uma situação que nós mesmos estamos permitindo. O nosso problema, gente, é com Deus. Né? O nosso problema é com Deus. Nós, às vezes, precisamos realmente de começarmos a ter uma vida na luz. A Bíblia fala, se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não estou falando aqui, veja bem, gente, esse texto, ele não trata
de perdão. Não está falando do perdão, está falando da purificação. De você lidar com todos os argumentos que Satanás pode usar como acusação contra você. Todo crédito de injustiça. Uma vida de transparência mesmo. De eliminar todos os constrangimentos. Não é? E isso realmente é algo desafiador. E é isso que Deus está falando para aquela geração. Não é? E só uma última coisa aqui para a gente finalizar. Deus está explicando sobre o cerne desse conceito, que é o conceito da maldição. Onde que a maldição se fundamenta? Na desconexão entre gerações. Se os pais não se converterem aos filhos e os filhos não se converterem aos pais, a terra é ferida com maldição. A ira dos pais, a injustiça dos pais, a imoralidade dos pais, sustentando rebelião e desonra no coração dos filhos. É o que nós chamamos a brecha das gerações. Os pais já não falam mais a mesma linguagem cultural dos filhos, os filhos não querem ouvir os pais, fazem exatamente o contrário daquilo que os pais queriam. E o relacionamento é cortado, quebrado no coração. Irmãos, quando realmente há essa quebra nesses relacionamentos que são existenciais, essa desassociação, essa desconexão entre pais e filhos, marido e mulher, líderes e liderados, quando há essa desconexão, é nessa brecha, nessa fenda, que as perseguições espirituais vão entrar de maneira pesada. Você pode observar, um líder não prevalece sem o povo não prevalece sem o líder. Você se lembra quando Israel estava pelejando contra os amalequitas? Enquanto Josué estava na linha de frente, guerreando, enquanto Josué estava guerreando na linha de frente, Moisés, que é a velha geração, estava no monte, os braços levantados. E quando Moisés levantava os braços, qual era o efeito disso na batalha? Josué prevalecia. Irmãos, a gente sempre tem um conflito de gerações. A geração mais antiga, a geração mais nova. A geração mais nova tem força, não é? Tem energia. A geração mais velha tem experiência, tem autoridade. Quem é mais importante? A velha ou a nova geração? Os dois. Na verdade, o mais importante não é nem a nova e nem a velha geração, é o relacionamento entre elas. Se você quer curar uma sociedade, nós precisamos de ter reconciliadores de gerações. É interessante que Moisés levantava os braços, Josué prevalecia. Ele abaixava os braços, Amaleque prevalecia. E os braços de Moisés estavam ficando pesados. Irmãos, hoje a gente vê muito líder estressado, cansado. Gente, isso tem arrasado muitas igrejas. Mas Moisés, ele tinha ali uma liderança diaconal, intercessória, Arão e Ur, que pegaram Moisés, assentaram ele numa rocha e seguraram os seus braços, e dessa forma eles destruíram a memória de Amaleque, que é uma simbologia da carnalidade. Destruíram a memória de Amaleque. Quem que venceu a batalha, gente? O conjunto. Não é? Agora você imagina se Arão e Ur,
liderança diaconal e a liderança sacerdotal estivessem brigando, discutindo. E o Moisés estressado. Irmãos, essa reconciliação entre gerações, essa reconciliação entre pais e filhos, essa conversão dos pais aos filhos, quando um pai, uma mãe, tem a humildade de chegar para um filho e falar: meu filho, olha, eu quero te pedir perdão, porque quando eu concebi você, eu estava em pecado. 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento, você sabia disso? Você não imagina quantas pessoas hoje que estão dentro da igreja, mas elas foram vítimas de tentativa de aborto. Eu tenho atendido pastores que praticaram aborto. No desespero. Eu me lembro de um pastor, não é? Igreja enorme, ele era um dos tantos pastores daquela igreja. A noiva ficou grávida. No desespero, eles foram numa clínica. Mas quando um pai e uma mãe têm a coragem moral de trazer isso para a luz, você pode até pensar que isso vai piorar o seu relacionamento com o seu filho, mas é um sofisma. Porque quando um pai, uma mãe gera um filho na imoralidade ou tenta um aborto, está endemonizando o relacionamento com esse filho. Está colocando ele debaixo de uma perseguição de natureza correspondente a essa iniquidade. Mas quando um pai, uma mãe, chega para o filho, se humilha e fala: meu filho, eu quero te pedir perdão. Irmãos, os demônios pedem licença para ir no banheiro. Acabou. Que argumento que esses demônios vão ter para sustentar diante de Deus, para te perseguir, para te acusar? Acabou. Você lidou com o crédito de injustiça. Irmãos, isso é libertação. É lidar responsavelmente com a nossa história, com aquilo que nos constrange, que ancora a nossa memória em feridas, em vergonhas. E a gente ter coragem, realmente, para obedecermos o princípio de Deus de quebrantamento. Mas enquanto a sua reputação fala mais alto que a sua humilhação, você está preso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse é o carro-chefe da cura de uma terra. Tem um preço, não é? Nem sempre é barato, mas é assim que nós vamos resolvendo as coisas. Amém? Irmãos, vamos deixar essa base pronta. Amanhã nós vamos dar uma aprofundada nisso aí, se Deus quiser. Amém? Curva a sua cabeça, então. Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Muito obrigado, Deus, por cada vida preciosa que está nesse lugar. Senhor, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada família, cada igreja, cada ministério que estão representados aqui. Senhor, e eu oro que o Senhor realmente possa nos despertar e nos levantar como agentes redentores da nossa família, da nossa história. Oramos realmente por essa inteligência sacerdotal, para que possamos redimir os lugares antigamente assolados de geração em geração, fechar essa brecha, estarmos nesse lugar sobrenatural que o Senhor chamou de brecha, esse lugar que o Senhor nos procura, para que não haja destruição da terra, da descendência. Deus, e que realmente os seus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu te agradeço profundamente por essa igreja, por esse ministério, pelos líderes que o Senhor tem levantado aqui, porque eu sei que são pessoas zelosas, pessoas que te amam, Senhor.
E que realmente, Deus, a sua vontade se estabeleça em cada uma das nossas vidas e despede-nos, Senhor, na sua paz, na sua graça, em nome de Jesus.